Olá, irmãos, a paz do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem? Gravando esse vídeo de novo, mais um vídeo. Espero que você deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreve também para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas em nome santo do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Nós sabemos que no YouTube há muitos tipos de mensagem, mas vem colocar sobre a palavra de Deus. Não sou aqui nenhum professor da palavra. Eu sou uma pessoa simples, como vocês também que estão me assistindo. E cada dia nós temos que colocar diante do Senhor a misericórdia diante do Senhor, nossas súplicas e orações. Irmãos, eu venho falar hoje de muitas coisas que estão acontecendo no YouTube. Eu vejo as pessoas discutindo muito sobre a palavra. Qual o nome de Deus que é certo, qual que está errado, qual é o nome de Deus verdadeiro. Meus amados, isso não vai importar para a nossa salvação. O importante é de você saber dentro do teu interior quem você está adorando. Então, Jesus falou que adorar Ele em espírito e em verdade. Se você adora Ele em espírito e em verdade, isso é o suficiente para você ter a sua salvação, obedecer a Ele, guardar os mandamentos dEle. Então, cada momento da nossa vida que nós guardamos os mandamentos do Senhor, você pode ter na certeza que Ele vai estar sempre do teu lado, Ele vai te guardar, livrar sempre também. Lembra de Elias? Elias, ele adorava a Deus de todo o seu coração. E você vai ver, imagina aquele homem, como ele levava a palavra do Senhor. Ele não tinha medo de enfrentar os profetas de Baal. Ele não tinha medo de enfrentar também Jezabel. Ele não tinha medo de enfrentar Acabe. Ele não tinha medo, ele profetizou sobre aquela cidade que não choveria durante 3 anos. E não choveu. Você imagina um homem desse? E para Deus zelar com ele, Deus falou assim: logo ali, você profetizou que não vai chover aqui durante 3 anos, é o jeito de tirar você daqui, não, se você vai morrer de sede e de fome aqui também. E Deus preparou uma caverna para Elias ir. Então, no meio da situação a qual nós passamos, não importa o que vai acontecer, o importante é nós profetizar coisas boas, não maldição. Então, meu amado, o que nós devemos guardar a palavra do Senhor, os mandamentos dele, os conceitos dele. Qual o motivo dos conceitos, a palavra e os mandamentos de Deus? Jesus falou que a letra, ela mata. Quando nós procuramos saber demais, o que saber demais, não vai adiantar. Ele diz que ele não olha por fora, mas ele olha por dentro. Quando ele quer dizer isso, ele fala assim, o que eu olho é aqueles que me adoram em espírito e em verdade, não importa a forma que eles sejam. Ele não olha cor, ele não olha raça, ele não olha se é pobre, se é rico, ele não vai olhar classe de média, alta, baixa, ele não vai olhar isso. Entendeu? Então o propósito de Deus é que ele olha para nós, por dentro, o que nós estamos adorando a Ele, buscando a Ele. As pessoas falam, mas se trazer o nome de Deus correto, não, meu amado, não é isso que vai interferir na nossa salvação. O que vai interferir na nossa salvação é nós colocar de prontidão diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo foi chamado, ele sabia o nome do Messias? Ele sabia o nome de Deus? Não. Ele era um homem da lei, só que o que aconteceu com ele? Ele perseguia e matava os cristãos. Deus não poderia chamar no meio daqueles que o qual seguia ele? Sim, poderia chamar, mas Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Tem muitas pessoas que falam que tem muita leitura bíblica, que tem muito ensinamento bíblico. É bom, sim. Mas muitas das vezes também acaba entrando em controvérsia, porque o próprio Deus permite isso acontecer na situação que as pessoas a qual procura saber demais. E Jesus falou que a letra vai matar as pessoas. Isso é nítido, isso é certo. Se o nome de Deus salvasse, só o nome, o que acontece? Se só o nome dele salvasse,
ele não chegava para aquela mulher cananeia, não ia falar para ela, sua fé te salvou. Não chegaria para aquele homem cego na beira do tanque de Betesda, falar assim, ó, vai porque a tua fé te salvou. Não chegaria a ter a filha de Jairo, vai porque tua fé te salvou. Não chegaria a ter aquele capitão, vai porque a tua fé te salvou. Meus amados, ele falou assim, e quando ele encontra com Zaqueu, desça depressa que hoje me convém entrar na tua casa e fazer morada. Se ele fala assim, eis que eu estou à porta e bato, se eu bater e vos abrir, eu entrarei e cearei com vós. Olha para você ver, quando Davi estava numa maior aflição, ele clama a Deus e Deus responde. Você está entendendo as palavras? O segredo de nós clamar a Deus. Ele vai nos responder com a tua palavra infinita misericórdia. O que acontece nos dias de hoje é que um quer ser mais sábio do que o outro, um quer ensinar, mas não adianta para nós isso. O mestre já veio, ensinou, ele é mestre dos mestres. Então nós estamos aqui como o quê? Como peregrinos, como discípulos de Cristo. Discípulos é aquele que segue a ele, obedece a palavra dele. Então nós temos que obedecer, seguir a palavra do Senhor. E cada dia que nós viemos obedecer e seguir a palavra do Senhor, nós sabemos que Deus, ele vai fazer o que na nossa vida? Nos mostrar o caminho da vida eterna, a retidão diante do Senhor. Nós sabemos que isso tudo tem acontecido no mundo, porque Deus disse que ia permitir a operação do erro no meio de nós, não é só para Israel. Então, quando nós procuramos saber demais da palavra, nós entendemos o quê? Que nós queremos passar além, não, conhecimento é bom. Mas só que uma coisa, meus amados, nós discutir a palavra de Deus foi para ser pregada, não discutida. Tem muitas coisas acontecendo, muitas heresias acontecendo nos canais do YouTube. Não todos, uns pregam a verdade, mas muitas heresias. Então eu estou aqui para falar na de A e de B, quem sou eu? Se Jesus disse que não tinha autoridade naquele momento para julgar, mas que ele veio trazer a palavra de salvação, quem sou eu para julgar alguém? Entendeu? Jamais. Então nós não devemos julgar uns aos outros, mas nós devemos olhar e examinar as profecias. Esse é o nosso dever, de examinar a palavra do Senhor. Quando nós examinamos a palavra do Senhor, nós sabemos o quê? Que nós sabemos que tem o quê? Ali Deus vai nos mostrar conhecimento. Deus vai lá em Oséias 4:6 e fala o quê? O meu povo perece por faltar o quê? Conhecimento. Então quando nós examinamos a palavra de Deus, ele vai fazer o que para nós? Nos mostrar conhecimento, nós vamos ver o que está certo, o que está errado. Um está falando que a Bíblia é toda adulterada. Meus amados, como é que a Bíblia é toda adulterada? Como assim? Não tem como ser. Pois assim, como eu e você estavam na igreja, como nós tínhamos convertido, como nós saímos dos atos de pecado para estar na presença de Deus. Quantas pessoas usavam droga, lá saiu das drogas pela palavra de Deus. Quantas pessoas viviam na prostituição, saiu da prostituição pela palavra de Deus. Quantas pessoas era assassino, foi liberto pela palavra de Deus. Meu amado, não existe isso. Tem pessoas que estavam na bebida, no alcoolismo, foi liberto pela palavra de Deus. Então, como a palavra está errada, nós estamos blasfemando contra o nosso próprio Deus. Então, nós tomar cuidado com essas coisas, essas heresias, com essas coisas que está acontecendo muitas palavras no YouTube. Então, quando você vai falar a realidade, eu não concordo, meus amados, assim. A Bíblia diz e fala e relata que nós devemos ter o nosso conhecimento para nós mesmos, não precisamos nós expressar nosso conhecimento para alguém. Se você tem sua opinião, você fica com sua opinião, mas que pregue a palavra de Deus da forma que está aqui. Não é nós que vamos pagar o preço por ter mudado o nome de Deus, ou algumas coisas ser acrescentadas, não. É aqueles que acrescentaram e aqueles que tiraram que vai pagar o preço, não somos nós. Entendeu? Deus diz que punirá aqueles que acrescentar ou tirar uma palavra desse livro. Então nós não tiramos nem acrescentamos, não foi nós que escrevemos ele. Então, quando nós não escrevemos o livro, como é que nós vamos ser punidos por uma coisa que nós não escrevemos? Já pensou se você vai beber uma água e você não sabe que aquela água tem um produto que te faz mal, ou dá para alguém que se sente mal com o produto que tem na água, aí você vai dar aquela água para alguém, mas só que você não sabe, será que você vai ser julgado pelaquilo que você não sabia e recebeu da mão de outra pessoa? É a mesma forma diante da palavra de Deus, a mesma forma diante de Deus. Então nós temos que proporcionar diante de Deus esse tipo de coisa. Não adianta nós procurar A e B, as soluções de está certo, está errado. Não, se fosse assim, pessoas
que era muito usado por Deus, que eu conheci pessoas muito usadas por Deus, nem Davi Miranda, um homem muito usado por Deus, que eu vi com meus próprios olhos, ver milagres na TV e tudo, meus próprios olhos, entendeu? Então, muitas e outras pessoas muito usadas por Deus. Então, eles não vão herdar o reino de Deus por tá falando o nome de Deus errado? Não. O que vai fazer nós herdar a nossa salvação é nós estar bem espiritualmente, com as vestes limpas diante de Deus. O que adianta nós estar sabendo o nome de Deus todo corretinho, certinho, e se nossas vestes estiver manchada? Não adianta de nada. Ele diz que vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Significa, ele vem buscar uma noiva pura, limpa, purificada. Então nós temos que purificar diante de Deus. Ele diz que quem é santo se santifique-se mais, mas quem é sujo se suje-se mais. Então não cabe a nós achar o que está certo e o que está errado. Ele diz que quem decide tudo é o próprio Deus, nem o próprio Jesus vai decidir tudo. Por quê? Meus amados, por que não vai decidir tudo? Entenda uma coisa. Ele diz o quê? Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Por que ele está falando isso? Porque uma hierarquia desde o céu. Então ele está esperando a ordem de Deus para ele vir buscar a tua igreja. Não é ele que vai decidir a hora. É o próprio Deus que vai decidir. Então quando há essa discussão da palavra de Deus aqui no YouTube, essas coisas, meu amado, sai fora disso. Isso não provém de Deus. Deus ele quer que nós pregamos uma palavra genuína, verdadeira, santa e purificada diante dele. Bastamos nós pregar a palavra, porque a palavra explica a palavra. Quem vai desvendar as outras coisas tudo é o Espírito Santo de Deus. Não cabe a nós querer adivinhar o que vai acontecer. Não. É necessário nós vigiar, como aquelas 10 virgens. 5 que fez o quê? Vigiou, orava e vigiava. Então elas teve suas lamparinas e tinha azeite contigo. Então esse é o papel da igreja. Quando ele amaldiçoou aquela figueira, por que ele amaldiçoou aquela figueira? Porque ela não tinha o quê? Fruto. Então ele amaldiçoou e ela morreu. Assim somos nós, se nós não frutificar a palavra de Deus aqui na terra, fazer o bem, fazer o certo, o correto, naquele grande dia o próprio Deus vai nos amaldiçoar e nós vamos fazer o quê? Morrer no inferno. Então nós não queremos isso para a nossa vida. Não importa o que as pessoas vão falar, qual é o nome de Deus, se está certo ou está errado, não vai importar isso. O importante é o que está dentro de você, o que você faz com Deus. A vida no altar com Deus. Não precisa você, hoje nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Naquele tempo precisava de uma arca, hoje não precisa de uma arca, de uma aliança, nós somos a arca de Deus. Ele fez uma aliança com nós na cruz do Calvário, então não precisamos, meus amados, estar nessa discussão, nesses debates, que a qual falando todos esses tipos de situação. É necessário nós pregar a palavra de Deus, verdadeira e genuína. Se fosse assim pelo nome de Deus, não acontecer de nós não herdar o reino de Deus, fossem nossos antepassados, todos, não vai herdar o reino de Deus, porque não pronunciava o nome de Deus certo. Você entende aí como a ignorância do ser humano hoje está na terra? Nós temos que servir ao Senhor. Ele fala que não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu. Entende isso? Olha o privilégio. E nós somos chamados por Ele de quê? De filho. Você está entendendo? Então quando Jesus ele veio à terra, meu amado, ele já fez todo o papel. Não adianta nós querer mudar. Os homens mudam a Bíblia, não importa. Eles que vão pagar o preço, não somos nós. Porque naquele grande dia vai ter testemunha. Vai ter quem? Moisés e Elias para testemunhar diante daquele povo. Nós não mudamos, mudou sim, porque eu escrevi assim. Mas eles também falaram o nosso nome. Sabe o que o profeta vai falar? Eles falaram porque eles não sabiam. Você já viu na palavra de Deus falar que quando uma pessoa é cristão, que ele é conhecedor da palavra, que ele sai do evangelho, é pior do que um que não conhece? Por que ele está falando isso? Porque aquele que não conhece, ele não conhece, mas o que conhece, ele já tem conhecimento. Você está entendendo? Então não cabe a nós querer escolher o que está certo e o que está errado, meus amados. Mas que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Mas que essas palavras fiquem na tábua do vosso coração. E quer deixar um versículo aqui que se encontra em Mateus 24, 42. Que diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Então é necessário nós vigiar, não importa o que está acontecendo, vai pela palavra, examina. Ele falou assim, examina as escrituras. Quando ele fala para examinar, é para nós olhar, analisar, examinar, guardar na tábua do nosso coração, porque o verdadeiro profeta é Jesus Cristo. E ele nos ensinou e deixou tudo. Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Então não cabe a nós estar discutindo o que está certo, o que está errado. O que cabe a nós estar, está entendendo? Só que nós não podemos aceitar, meus amados, muitas coisas de heresias que está acontecendo no YouTube, entendeu? Isso não é para nós aceitar. Então nós devemos observar na apostasia da fé e num caminho errado. Porque Deus diz que só Ele mesmo salva os seus escolhidos. Então, meus amados, ninguém aqui nessa terra pode falar, o povo cicrano de fulano é escolhido. Não, só Deus que sabe quem é os escolhidos, entendeu? Então, nós sabemos que está o tempo do fim, sim, mas não sabemos nem o dia e na hora, mas nós sabemos que as coisas estão acontecendo na terra. A fome na África, muitos campos está batendo, entendeu? Tem acontecido a fome lá também. Então quero que você observe essa palavra. Não estou aqui, não sou muito conhecedor da palavra. Deus disse que pegaria os simples para confundir os sábios, não é verdade? Então eu possa ser que eu seja um simples. Eu não quero ter esse tanto de conhecimento, mas eu quero obedecer e guardar os mandamentos de Deus para que Ele venha naquele grande dia, para mim não perder a minha coroa da vida eterna. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, em nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória dele, para todos sempre.